Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Além do Edital Cast e é uma honra estar na companhia de várias pessoas que tanto acrescentam na sociedade. E conforme a gente sempre gosta de comentar, o intuito desse podcast é exatamente trazer uma perspectiva que você não encontra ao ler o edital, ou até mesmo não tem conhecimento de como é o dia a dia dos servidores públicos. E hoje, em especial, nós vamos falar da carreira de bombeiro militar do estado de Minas Gerais. E comigo, nós temos dois convidados e a minha sócia, doutora Isabelle. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabelle Carvalho. É um prazer imenso fazer parte desse segundo episódio do Além do Edital Cast. E hoje estamos aqui com os convidados, o Douglas. Tudo bem? Prazer. Obrigado, Douglas. Prazer, meu amigo. Junto. Valeu, Vinição. Muito obrigado, viu? Prazer, Vinícius. É isso aí. E agora, antes de a gente tratar especificamente, né, do que a gente entende da carreira do bombeiro militar aqui do estado de Minas Gerais, é importante que vocês saibam quem são os nossos convidados. Então, Douglas, contem para as pessoas quem você é, para que assim a gente consiga iniciar. Boa tarde a todos, convidados, né? Quem estão nos assistindo, é uma honra. Gostaria de agradecer, doutores, muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui. Para quem não me conhece, né, meu nome é Douglas, tenho 31 anos, vou fazer agora 12 anos, né, no Corpo de Bombeiros Militar do estado de Minas Gerais. Falo que eu estou bombeiro, né? Minha vocação, eu sou pastor evangélico, sou pastor titular hoje na Igreja do Evangelho Quadrangular também, pastorei há mais de 10 anos. Eu falo que eu sou agraciado por Deus, né? Tanto vocacionalmente como profissionalmente, né? Então, para mim é uma honra estar com vocês. Estou do lado também do meu irmão, né? O Vinícius é meu irmão de vida, irmão de profissão, é um amigo, assim, para todas as horas. Então, eu gostaria, de fato, de agradecer e agradecer vocês que também estão nos assistindo essa tarde. É isso daí. E você, Vinição? Conta para as pessoas quem você é. Bom, pessoal, prazer estar aqui também, né? Vamos contar um pouquinho da história aí, como que funciona aí, como que a gente vive dentro da instituição. Meu nome é Vinícius Amaral Gurgel, eu tenho 41 anos, sou casado, tenho uma filha de 8 anos, né? E estamos aí prestes a completar os 12 anos aí na corporação, né? Cabo no Corpo de Bombeiros. Nome de guerra, Cabo Gurgel. Perfeito. E para iniciar, eu gostaria de saber de vocês como é que surgiu esse interesse em fazer esse concurso público, o que vocês faziam antes de decidirem, tomarem essa decisão de serem cabo do Corpo de Bombeiros. Bom, vamos começar aqui, que aqui são duas histórias bem diferentes, Distintas, né? Bem distintas. É verdade. Eu tenho 41, na época que pensei em fazer o concurso, a idade máxima para se entrar era 30, né? Eu nunca pensei em... Não sou uma pessoa concurseira, não venho de uma família de concursados, ninguém na minha família é concursado. Então, a minha expectativa, a minha ideia era fazer algum curso superior em alguma área que me interessasse, trabalhar e ter o meu dinheiro ali, né? Nunca passou pela minha cabeça concurso, ainda mais na área militar. Para falar a verdade, nos 18 anos ali eu fiz de tudo para não alistar, para precisar fazer o alistamento obrigatório, né? Então, eu sou formado em turismo, gestão e hotelaria, trabalhei muitos anos na área, trabalhei no estado da Bahia, na cidade de Itacaré, na faculdade de turismo e hotelaria foi onde eu conheci a minha esposa, né? Nós mudamos juntos para Itacaré, trabalhamos muito tempo na área de hotelaria, área de agência de viagens. Então, realmente nunca passou na minha cabeça. Só que do lado da minha esposa já é justamente o contrário, lá todos são concursados. Então, em diversas áreas, né? E o meu cunhado, o irmão mais velho da minha esposa, é um oficial do Corpo de Bombeiros. Começou a me falar como que funciona. Dentista, como né? que era. Ele é oficial dentista, major hoje no Corpo de Bombeiros. E aí ele começou a me explicar como é que funcionava, como que era a escala de trabalho, como que era a vida no Corpo de Bombeiros, e a sogra ali sempre incentivando a fazer um concurso, né? Porque a filha dela, minha esposa, também não é concursada, é a única na família que não é. Então eles ficavam naquela coisa, estabilidade do concurso, tal, e que eu fui abrir os olhos para esse concurso. Quando saiu o edital, eu tinha pouquíssimo tempo para preparar e para passar. Eu fiz os 30 anos, que era a idade limite, já com o curso de formação de soldados, né? Então, quando saiu o Corpo de Bombeiros, o concurso são duas portas de entrada, né? O curso de formação de oficiais, CFO, e o CFSD, que é o curso de formação de soldados. Eu pensei só em qual que tinha mais vaga. Qual que tinha mais vaga, deixa eu fazer a inscrição nesse negócio aqui,
e fui caçar um cursinho para tentar relembrar aquela matéria do ensino médio que tinha anos que eu não via, né? Aí dei a sorte, quase completando 12 anos já, né? O concurso teve as etapas aí, nós vamos entrar em detalhes depois como que foi a entrada, né? Mas basicamente é isso, né? Eu vou dizer que eu quase caí de paraquedas. Entendi. E é interessante, pessoal, que o Vinícius, ele não sonhou, né, em ser bombeiro, qual muita gente sempre, assim, muitas pessoas desejam ser bombeiro. Confesso que não passava e na minha além cabeça disso, mesmo. ele tomou a decisão, o que para muitas pessoas já seria até mesmo avançada, velho, né? Que já não seria mais para ele, porque ele tinha família, então além dele ter que dedicar tempo para a família dele, ele tinha que estudar, ele tinha que trabalhar, porque durante o período de estudo você tem que rentabilizar, você precisa sobreviver. E mesmo assim você, né, foi um guerreiro e demonstrou que realmente estava disposto a ser aprovado e assim Deus o agraciou com essa vitória. Com certeza. Então, se você tem hoje, né, a idade próxima limite ali para ingressar, seja no Corpo de Bombeiros ou qualquer outra instituição, não desista. Pessoas que estavam próximo de já não mais poder, lutaram e conseguiram, né, a tão sonhada aprovação. Por sorte, a data sempre assim, né? A data limite é a matrícula. Então, a data matrícula você tem que ter. Na época minha, não poderia ter 30 anos completos já. Verdade. Né? Você teria que ter 29 anos, 11 meses e tantos dias. 29 dias. Então, assim, você não podia até ter isso 30 dá. anos, é verdade. Se no edital, a data da matrícula, você encaixar na data limite da época, né? Porque hoje já está diferente, né? Sim. Hoje, se não me engano, são 35 anos, né? São agora, a partir dos próximos, são 35 anos. Idade limite. 35 anos. Então, você está naquela data limite. Na matrícula que está no edital, você consegue entrar. Inclusive isso está sendo até pautado pelo Congresso, essa aprovação. O que vocês acham disso, aproveitando o ensejo? Hoje uma pessoa com 35 anos de idade, ela consegue efetivamente trabalhar, começar sendo a primeira oportunidade ali, ou o ideal mesmo seria 30? Gente, essa opinião, ela diverge, né, entre nós. Não que nós somos contra nem a favor, mas nós temos que fazer uma análise grande. Exemplo, né? Nós entramos na perspectiva dos 30 anos. Hoje nós vamos trabalhar 35, sem nenhum problema. Só que entrava com 30 no máximo, né? Então vamos colocar 18, exatamente, né, a 30. O Vinícius entrando com 30, ele vai aposentar com seus 65. Agora, quem for entrar com 35 e talvez não tenha tempo antes disso, vai conseguir trabalhar até os 70? Porque é muito legal a gente frisar que, embora seja um serviço maravilhoso, como eu falei, eu sou agraciado por Deus por essa profissão, mas a gente entende que é um serviço braçal, é um serviço que exige força física, nossa, a todo instante, independente de qual área de atuação, seja na área de salvamento, de combate a incêndio, né? Independente da área que você estiver hoje no Corpo de Bombeiros, você tem que ter, né? A gente sempre fala, nosso primeiro EPI é o nosso preparo físico. Então a gente não prepara só para nós. Você tem que preparar para você e no mínimo para mais uma pessoa. E 70 anos já é uma idade bem avançada, né? Bem avançada. Entendi. E aí você, Douglas, como é que foi o seu... Pessoal, minha história é muito legal porque eu falo que eu vim de uma linhagem já militar, né? Bisavô militar, avô militar, pai militar, tios militares, todos policiais militares. Então, o sonho meu de infância era a faca na caveira, né? Eu era fascinado, né? E aí eu peguei um pedaço da minha infância e adolescência, tropa de elite, tava no auge, né? Então, poxa, aquilo ali, operações especiais. Assisti o filme todo dia. Sabe ter as frases, né? Também, exatamente. Então, eu tinha essa paixão, né? Como eu tenho até hoje, esse respeito, né? Eu vejo meu pai hoje, né? Meu tio, aposentados, né? Meu avô já não está mais, mas eu tenho por eles aquele respeito, porque eu sei a dedicação que eles tiveram de ter, né? Hoje, se a gente tem, entre aspas, um pouco mais de conforto, né? Tá muito distante de algo ideal, mas a gente tem um pouco mais de conforto, é porque lá atrás eles brigaram, então tem todo o respeito. Mas eu cheguei para conversar um dia com minha mãe, por quê? Até 17 anos eu joguei bola. Quando eu cheguei e parei para analisar, nunca deixei de estudar, e é um conselho que eu deixo para você, gente. Estudem, independente de qualquer coisa. Estudem. Se você mira uma outra profissão, conhecimento, tem gente que fala que não ocupa na espaço. Ocupa sim. Um dia vocês vão entender isso. Então, eu pensei, falei, poxa, eu tô com 17 anos.
E alguns meninos que jogavam comigo já tiveram contrato com o América, com o Santos, com o Atlético Paranaense. Eu falei, cara, eu não vou estourar. Quem já tinha de ir já foi. Só que eu nunca deixei de estudar. Então eu recolhi ali no meu mundo, fiz uns meses, né, de entender a vida. E aí alistei, fui pro Exército. E eu tomei a decisão, porque no ano do edital nosso, saiu também o edital da polícia. E eu falei, é certo, é polícia. E aí eu fui conversar com minha mãe, né? E um conselho que eu deixo para os jovens e adolescentes que estão nos escutando aí: honre, respeita os seus pais. Minha mãe falou comigo assim, meu filho, já fiquei 30 anos sem dormir por causa do seu pai. Vou ficar mais 30 anos por sua culpa. Mal sabe ela, né? O que eu já passei nesse corpo de bombeiros. E aí, eu falei, tudo bem. E ela falou assim, ó, eu vou te incentivar, eu vou pagar a sua inscrição. Só faça uma parte. Eu falei, beleza. Se eu passar, passei. Se eu não passar, a polícia vai ter ano que vem. E aí, ano que vem, eu vou pra polícia e vai dar tudo certo, porque eu tava certo. Porque quando eu ponho algo na cabeça, eu vou, dou o meu melhor e vou até o fim, até eu conquistar. E aí, assim, eu fiz, né? Com 18 anos, eu fiz a prova, recruta do Exército, tinha tempo pra nada. Pouquinho de tempo que eu tinha ali, né, no quartel, às vezes 1h30 de almoço, né, tinha outras instruções, outras coisas, eu pegava uma apostila ali que era do meu irmão, porque eu não tinha, recruta do Exército, recebia meio salário. Mal você ia trabalhar, mal você comia, né? Sim. Então eu peguei apostilas, materiais, já talvez alguns ultrapassados, foquei na redação, porque era meu forte, né? E em exatas, que era meu fraco. Então aí nós já estamos tratando até mesmo do método de estudo. Exatamente. Perfeito. Aí, então, beleza, fiz aí. Só organizando só a pra ideia. Gente não mudar o foco. A sua mãe, ela... Minha mãe é administradora de empresa, meu pai assim, militar. O fato dela ter acompanhado o seu pai durante 30 anos, Sim. ela te orientou a não ir pra polícia. Perfeito. Exatamente. E aí sua dica foi, ouçam os conselho dos pais. Perfeito. E aí você falou, olha, como no ano subsequente provavelmente vai ter outro concurso, eu pra faço. polícia, eu vou fazer esse aqui. E aí ela te influenciou aí pro bombeiro. Pagou Exatamente. o seu curso. Então você fez um curso... A inscrição. Pagou a inscrição. Pagou a inscrição. Eu estudei por conta própria, eu não tinha dinheiro pra fazer nada. Entendi. Nada. Só Fui seguiu na o conselho força da mãe, ódio. né? Entendi. E aí foi tudo por apostila. Foi tudo por apostila. Entendi. Naquela época não tinha tanto material no YouTube, né? Entendi. Né? E hoje você considera qual o método adequado, se você pudesse influenciar pro jovem? Gente, vai depender muito. Exemplo, meu caso, né? A gente conversa muito, né, Vini? O Vini, ele precisa ir a algum lugar para estudar. Eu consigo ter mais essa disciplina. Né? Então vai de cada um. Mas o caminho é o estudo, né? Não tem jeito. Eu optei, 18 anos fiz a prova, 19, né? Saiu a aprovação, iniciei o curso com 19. E aí nós estamos. Até quase, hoje, né? 12 anos aí. Então... Exército e Bombeiro já há mais de 13 anos aí no funcionalismo público, na área de segurança pública. E como é que foi essa questão da redação para você? Qual dica que você deixa para as pessoas nesse atual momento? Hoje eu acho que já nem tem mais redação em grande parte dos concursos, né? Mas aqueles que tem, pessoal, eu acho que você tem que estudar mais. Primeiro passo para mim que só escreve bem quem lê bastante, né? Isso não tem como, Com né? certeza. Os senhores sabem, né? Sim. A área de vocês é dedicação total. Ontem mesmo eu estava lendo um processo de 487 páginas. Meu Deus, um processo. Então, eu imagino para vocês como é, né? Então, eu acho que tem que ser bons leitores, né? E aí você vai ver, primeiramente, qual é a redação que vai te pedir, se dissertativa, argumentativa e etc. E aí você vai estudar. Para nós, que era dissertativa, argumentativa, tinha aqueles... pequenos bizus, né? Entendi. Que eles pagam a introdução, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Então, eu acho que a pessoa ela tem que... não basta só saber fazer, né? Mas entender um pouco a regra do jogo ali também. Para mim foi bom demais. 90, e acho que eu tirei 92 ou 94 na redação em 100. Então, para mim foi muito bom. Bacana. Foi um elevador nas vagas. Essa parte da redação tem uma coisa interessante que aconteceu no nosso concurso, né? Saiu a primeira lista de aprovados, que passariam para a segunda etapa, né? A parte psicológica, depois a médica. Quando saiu a aprovação, beleza, eu estava em 33º, eu acho, em 200 e poucas vagas que era para a região metropolitana, né? Ótimo. Cruzinho de concurso, não sabia nada. Foram mais de 200? 200 e tantas. Em região 500, metropolitana, né? 500 e poucas vagas. 500 depois fizeram no interior. Aí, o que aconteceu? 270 e poucas pessoas entraram com recurso na redação. Eu nunca tinha feito um concurso na vida. Quando as 275 fizeram recurso, todas passaram na minha frente. Todas passaram na minha frente. Recurso administrativo. Na redação. Na Entendi. redação, né? Diretamente no corpo de bombeiro que estava corrigindo. Isso.
O concurso foi uma banca que fez. Foi uma banca, né? Uma banca terceira, te dá um tempo terceirizada. ali de Isso. tal dia, você entra com recurso, Sim. né? Porque se você discordar de algo que foi feito ali Entendi. na Isso, correção da redação. 270 pessoas discordaram. Praticamente todas passaram na minha frente. E todo mundo que recursou no nosso concurso ganhou algum ponto na redação. E aí bateu aquele desespero? Então, bateu porque eu praticamente saí das vagas, assim, né? Eu fiquei lá na beirada. Nossa, mas vambora, né? Ainda tem mais 3 etapas. Aí quando vai acontecendo, né? Aquela coisa, teve psicológico, já subi um monte de vagas. Depois teve o médico, subi mais algumas e aí deu certo no final das contas. Mas o que eu achei engraçado é que como eu realmente não sabia meio que como funcionava esses processos, todo mundo que entrou com recurso passou na minha frente. Verdade. Então, assim, se eu já tivesse mal colocado, provavelmente eu não teria passado. Entendi. Né? E Ajudou aproveitando bastante. o ensejo, o fato de nós termos advogado especializado em concurso público, às vezes alguém que está assistindo falar, então, vou usar essa estratégia. Sim. Vou fazer uma prova e vou usar o recurso para majorar. Hoje em dia não é assim. Por que não? Exatamente. O STF ele entende que somente é possível corrigir ou até mesmo anular uma questão do concurso se houver uma flagrante ilegalidade. Ah, sim. Então, Meio hoje, grosseiro em sede de recurso para discutir a pontuação de prova discursiva, Tá certo, errado, tem que demonstrar uma correção, essas flagrante coisas. ilegalidade. Sim. Não Isso basta é algo assim. bem Exato. grosseiro, né? Exato. Porque se for algo subjetivo, ou seja, a banca entende que você não colocou o que estava sendo exigido, mas você entende, via de regra, o Poder Judiciário não vai intervir. Porque isso ele deixa Parte pra exatamente. interpretação, né? Exato. E se parte para interpretação, o Poder Aí Judiciário cada um pensa de uma foge forma. da competência dele. O juiz pode Bacana. entender de uma forma, Muito legal. mas a banca não. E o que Interessante. prevalece? Via de regra, a banca. Muito Perfeito? bom, muito bacana. Ok. Como o intuito nosso aqui do podcast é trazer uma perspectiva do que não está no edital, quando a gente vai ler o edital, a gente tem compreensão das etapas, das regras do jogo. Porém, o curso de formação é uma etapa que também está prevista no edital, porém, a gente acaba não tendo uma visão real do que o candidato vai ter quando começar o curso de formação. Então, eu queria começar com você, Vincent, que você trouxesse uma perspectiva real de como é o curso de formação. Eu vou colocar a ideia assim, porque, na verdade, o Douglas, ele já tinha, né, já vinha do Exército. Eu nunca participei disso, então, como eu peguei meio que realmente o edital do supetão, estudei ali para passar as matérias, para lembrar, esses detalhes eu não me atinei. O curso de formação de oficiais e de soldados, você tem que pensar o seguinte, eu estou passando em um concurso para fazer um curso de formação, então você não está aprovado de imediato ainda não. Né? Algumas coisas podem acontecer que você às vezes não vai formar soldado, você não vai formar para ser cadete, ou então você vai ficar preso àquela graduação sua, né? Que é o soldado de segunda classe. Quando você passa nesse concurso, você primeiro vira soldado de segunda classe. Faz o curso de formação e depois forma soldado. Ficou Nutella, tá? Segunda classe hoje são os ex-recrutas. Hoje não pode falar que é recruta mais. O público mudou totalmente, já vem mudando. Quando a gente entrou, a gente já escutava isso, de que o público que está entrando para esse tipo de concurso já é diferente. Hoje você tem pessoas aí, principalmente com essa questão do aumento de idade, você tem pessoas que já estão entrando com pós-graduação, num curso há pouquíssimo tempo atrás, que era só o ensino médio, você ainda pegava gente que entrava jovem com 18 anos ali, não deu tempo dele fazer uma faculdade ainda. Hoje você já entra pessoas com mestrado. Conhecimento, Isso também traz mais dificuldade na hora da prova, né? Porque você vai concorrer com pessoa... a concorrência é bem maior. Mais qualificada. O curso de formação, ele é assim, principalmente eu que entrei cru e já um pouco mais velho que a maioria da minha turma, é um curso que é dedicação 100% do tempo. Durante o curso, você não tem tempo para nada. É apresentar cedo, sair tarde das aulas. É um curso que exige muito do seu físico. Eles exigem muito e tentam muito colocar você num eixo físico ali, né? Muita coisa teórica e muita coisa prática. Né? Não é um curso que você vai só aprender o que é ser bombeiro. Você vai praticar já sair, assim, mirando já alguma especialidade que você queira ter dentro da área. Então, a gente tem aula de salvamento aquático, tem aula de natação, aula de educação física mesmo, para fazer essa parte física praticamente coisa diária. Né? Você tem incêndio urbano,
tática de polícia militar, né? De guarda, técnica e tática de polícia militar. Você tem incêndio florestal. Melhor área de todas. Área de altura. Florestal, melhor área de todas. Você tem altura, salvamento em alturas. Em todas as áreas, praticamente, que o bombeiro atua. Aptidão física. Te exige. O tempo todo você está fazendo algum tipo de exercício. É sugado. Físico. Primeiro, assim, só dando uma pincelada. Primeiro, para mim, eu achava que era o concurso mais difícil de todos. Porque enquanto outros tinham 5, 6, 7 matérias, né? O concurso bombeiro antigamente tinha 13, 14 matérias, contando com redação. Então, ou o cara estudava, né? Gente, né? A pessoa estudava, ou não ia ser aprovado. Aí você entra no curso. Para mim, entre aspas, não vou falar que foi tranquilo, porque são 9 meses de ralação. Mas eu já vinha de um ano do exército de muita ralação. Entendi. Então, quando eu cheguei, o corpo já estava no lugar, né? O verniz que a gente zoa, né? O verniz do paisano já tinha saído, né? A gente já estava ali com a madeira bruta, rústica. Eu, antes de entrar nesse curso de formação, eu já tinha saído um pouco da área do turismo, eu trabalhava na escola de fotografia. Então, assim, eu trabalhava no escritório, ar-condicionado, mexendo no computador. Eu era auxiliar na gerência dos cursos, na coordenação dos cursos. Então, era marcação com professores, aquela coisa bem tranquilinha. Eu saía dali, ia pro cursinho, na época Orville Carneiro, eu acho que nem existe mais, ia pro cursinho, saía do cursinho quase 11 horas da noite para voltar para casa. Quando começou esse curso, que era desse jeito, assim, apresenta de madrugada, sai de noite, o que eu tô caçando aqui, sabe? Mas é muito legal isso. Muito legal isso. Será que isso é muito dinâmico? Mas muito dinâmico. Embora no curso a gente fala assim, meu Deus, não vai acabar. Jesus tem misericórdia de nós, porque o curso não vai acabar. Isso não acaba. Já tem 20 anos que eu tô no curso e passaram só 2 meses. É assim, sabe? Só que quando passa, cara, você fica, assim, às vezes trazendo à memória momentos, né? Então, assim, é muito legal. Agora, eu vou falar por mim. Embora uma aptidão física eu não tinha problema, nunca tive problema com essa parte física, né? Mesmo porque eu tentei profissionalizar na parte do esporte, então eu sempre gostei. Fui muito bem no TAF e tudo mais. E eu já tinha passado aquele ano, só que é aquilo que o Vinícius falou, tudo ali era novo, né? Eu tinha ali noção de técnica policial militar, eu tinha noção de ordem unida, né? Eu tinha noção de armamento e tiro, essas coisas, né? Tropa ali, informação, mas a atividade bombeira era muito técnica, todas as áreas, né? Então ali era uma novidade. Tudo pra gente era novidade. E aí a gente ficava pensando às vezes hoje, né? Poxa, como é que aquilo acontecia? Num curso, assim, e a gente escutava muito que, né? Quando nós entramos, hoje, gente, já é muito mais polido, diferente. Hoje é muito mais tranquilo, né? Tem as suas exigências, mas é muito mais tranquilo. Só que a gente escutava naquela época que soldado não é pago pra pensar. Não era isso? E aí, chicote estralava. Entendi. Mas é um... Bacana. E muita gente, na sua época do curso, desistiu, não conseguiu formar. Eu lembro que nós tínhamos pelotões, o último foi a Rommel, né? Então tinha quase 20 pelotões, em média de 30 e poucos. Cada turma ia recebendo uma letra do alfabeto, né? Começando no A aí. E aí era igual turma de escola, né? 30 e poucos alunos, e aí começava uma segunda turma. Aí A, B, C, até o R. Então, nós tivemos aqui na capital aproximadamente 500 e poucos militares, porque a Rommel era especialista em música, são músicos, né? Mas a nossa escola, que a gente chama 164, 63, 64, né? Por causa do número de bombeiro, foi a maior da história do bombeiro até hoje, né? E eu acho que eles não vão cometer a loucura de novo de fazer outro concurso do jeito que foi feito. Mas eu acho muito legal, porque a minha turma, a Novembro, ela era a mais alterada de todas, era a mais problemática. Era só a gente zoa, só o remanso de Rio. Lá parou sofá, cabeça de boneca, garrafa pet, era essa turma toda assim, né? Só que foi a turma que ninguém desligou. Começaram os 37, formaram os 37. Bacana. Só que eu lembro que em todas as outras turmas tiveram desligamento. Então, se a gente for analisar aí que uma média de 2 por turma, acho que uns 50 uns 50, 60 deram baixa. Entendi. Né? Já é uma dica, né? E por diversos motivos, né? Teve gente lá que era por causa de ensino. Não tinha... adaptou. Não, leitura, escrita, e o pessoal, começou a enxergar alguma coisa. Agora, teve gente que era muito aperto, muita... a rotina, né? Igual o Vinícius falou. Poxa, eu tenho que... Hoje, 5 horas da manhã, a minha última aula acaba, final já da tarde, início da noite. Ainda tem algo depois, outra atividade marcada na parte noturna. E aí amanhã minha chamada é 5 horas de novo. Então aí a pessoa fala assim,
não se adapta. Uma coisa que é bem frisada durante o curso, essa questão da dedicação, é você tomar cuidado com o seu corpo durante esse período. Por exemplo, se você está numa atividade de altura, você machucou ali e vai ficar impedido de fazer alguma coisa, você está amparado porque você estava fazendo o curso ali, você estava em atividade. Mesmo que você não consiga terminar as provas, o seu azar pode ser o quê? Você vai continuar como segunda classe até uma próxima turma entrar. Sair outro edital, ter outra turma, você vai estar no corpo de bombeiros, só que você não formou ainda. Na próxima turma você vai terminar as matérias que você não conseguiu da outra, né? Você vai refazer tudo de novo. Só que se você está fazendo uma coisa particular, vai jogar um futebol, você machucou, quebrou uma perna, quebrou um braço, sei lá, lesionou de um jeito que você não consiga fazer as atividades, aí você não está amparado. Então você pode ser excluído do curso de formação. Não, essa é uma excelente dica. Então, assim, durante eu evitava de fazer qualquer nada. coisa. Eu não andava de bicicleta, não jogava bola, não fazia nada. Ia com o meu carrinho velhinho lá, eu confesso que pra mim a dificuldade era essa. Gente, uma semana sem futebol... Tem que arrisque, tem que não arrisque. Eu não fazia nada. Mas eu de vez em quando eu escapava, porque tinha que jogar uma bolinha, né? Entendi. Pra gente viajar essa questão do curso de formação, alguma história que vocês se lembram que foi marcante? Nossa! Só uma aí pra gente já... Gente, era o tal do entrar em forma. Lembra, Guja? Pessoal, entra em forma. Coberto e alinhado. Você não pode mexer. Gente, sempre tinha um que dava uma manota, sempre tinha um que fazia uma piada. E aí, é o lema, né? Corpo de bombeiros. Então, era um corpo. Então, um vacilou, todo mundo pagava a prenda, né? Então, a gente, nossa, era muita história, muito aperto. Eu lembro que naquela época, né, a gente até comentado esses dias para trás, não tinha WhatsApp. A gente não, se a gente for a realidade, há 12 anos atrás não tinha. Ou então era pouco difundido. Então, o que valia era o plano de chamada. Então, o número 1 da turma ligava pro 2, o 2 pro 3, assim sucessivamente, né? E uma história que eu acho muito legal, que embora minha turma tivesse essas alterações, nada assim de crime, nada disso não. Mas era o pessoal mais... fazia os negócios de última hora, na correria, né? E eu lembro que uma vez um ia atrasar e ligou. E foi a única vez que esse plano de chamada deu certo, né? E aí todo mundo parou. Não. Então, se um vai atrasar todo mundo. Se um for comunicado, vai comunicar todo mundo. Se um ficar preso no final de semana, vai ficar todo mundo preso, né? E isso eu achei muito bacana. Uniu-se ali no momento de adversidade, né? Os 37 abraçaram a causa daquele que ia estar atrasado e tudo mais. Então, foi muito legal. E quando a gente chegou, gente... subia no torre de altura correndo, voltava, pagava flexão, subia de novo. Mas valeu a pena. Foi uma história muito boa. São boas memórias, né? E boas lembranças. Comprovou que é um corpo de bombeiros, né? É um corpo, né? Exatamente. Eu posso colocar aqui que você vai lembrar, durante a nossa formação, a gente já estava no período de começar os estágios, foi quando caiu o viaduto na Cristiano Machado. A gente já teve a oportunidade de participar... Machadão, ali na Pedro I. Pedro I, caiu o viaduto lá, a gente já teve... estágio de Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, ainda teve isso. Durante a Copa do Mundo, que foi no meio da nossa escola de formação... Nós fizemos muito estágio. A gente já começou a fazer os estágios ali, aí a gente ia para os pelotões, para os batalhões, né, para participar das ocorrências, andar junto com o pessoal já. E a gente teve a oportunidade de participar dessa ocorrência, que foi uma grande ocorrência em Belo Horizonte, né, se colocar aí dos últimos anos, né. E assim, a gente ali, Cruzinho da Silva, né, já participando de um negócio desse porte, né, vendo a estrutura que tem, como que funciona o controle das operações, né, então assim... Que era uma via de grande fluxo, bem bacana, né, então aí você já tem aquela questão da incidência de trânsito, né, balizamento e desvio de trânsito, e a mídia em cima, uma mídia em cima, cobrança, né, populares, e aí um ônibus, né, um micro-ônibus ali debaixo daquela estrutura, e na época a motorista faleceu, né, então tinha aquela questão ainda de remoção do corpo, pessoas feridas, então é algo que envolvia, poxa, cheguei tem 6 meses, e aí? Entende? Porque às vezes ali fica naquela questão, poxa, os meninos precisam formar os novos soldados porque precisa de mão de obra. Então não tem essa diferenciação. Se você está na ocorrência, já tem a ideia de que você tem capacidade ali. E a população também, ela não consegue distinguir se você tem 6 meses e 6 anos. Hoje só vê o alaranjado. E só espera o suporte, né? Entendi, não, exatamente. Bacana. E aí, como é que foi o primeiro dia de realmente que vocês trabalharam, que, apesar de já ter essa experiência, né, durante o curso de formação, como é que foi o choque de realidade? Gente, eu falo que nós tivemos uma boa experiência. Com Isso certeza. a gente não pode falar. Primeiro,
quando saiu uma listagem, né? Como nós fizemos um concurso regional, foi muito legal, por quê? Porque hoje ele é estadual, como era antes, só que era regionalizado. Então nós tivemos parte da escola, né? Que a gente chama de escola. Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora e, se eu não me engano, Poços. Sim. Então foi regionalizado. Então quando a gente chegou no final do curso, né? Aí diante da classificação você coloca as opções. E eles deram pra gente 3 opções. Só para explicar, pessoal, porque quando o edital saiu, você escolhia região metropolitana, Montes Claros, Norte de Minas, Sul de Minas, Juiz de Fora, aonde iam ter as formações, né? Cada lugar com seu número de vagas, tudo, mas você escolhia. A gente escolheu a região metropolitana de Belo Horizonte. Exatamente. Aí, o que deram de opção pra gente? Os 3 batalhões, da que região. são da região metropolitana. Primeiro, segundo, terceiro batalhão. Primeiro batalhão, né? Lá em cima na Rua Piauí. Nós temos o segundo batalhão na João Sérgio de Oliveira e o terceiro na Antônio Carlos. E aí você vai colocando ali, né? As opções, né? E aí eu lembro que a gente colocou e só mudava o seguinte, né? É a ordem. Tinha gente que queria primeiro, segundo, terceiro, tinha gente terceiro, primeiro, segundo, e aí colocamos. E aí nós fomos designados para o segundo batalhão. Só que quando nós chegamos no segundo batalhão, tinha uma segunda lista, né? E essa segunda lista, todos, quase 60 soldados formados, foram designados para o paraíso da terra, né? Que era o pelotão ou posto avançado Rola Moça, lá na Serra do Rola Moça, né? Então, eu lembro que nós apresentamos lá e um dia depois a gente teria que apresentar lá no Rola Moça e nós fomos apresentar lá, gente. Vocês 2 juntos? Sim. Nós 2. Nós Bacana. formamos, estamos juntos aí já tem 11 anos nessa estrada. E nós fomos para lá e nós somos muito bem recebidos, né? Os militares que lá trabalhavam, assim, militares excelentes no que fazem, sabe? Foram para nós excelentes precursores da nossa carreira, né? Nos ajudaram muito, muita instrução, muito pegar na mão mesmo para ajudar a fazer, né? Tiveram paciência em nos receber, tiveram alegria. Por quê? Nós não entendemos porque foram tantos militares para um lugar, né? E aí com 29 dias lá foi criado o batalhão, que hoje é o Batalhão Especializado do Corpo de Bombeiros, que é o BEMAD, né? Que é o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. Então isso foi muito legal, nós fomos designados para lá, né? E depois de um mês cria-se esse batalhão. Então já levaram bastante soldados novos para lá, porque lá ia iniciar o batalhão e ali mesmo começou o BEMAD. Então, assim, nós tivemos um início depois da formação muito legal. Foi muito bom, gente, muito bom. Nós passamos ali quase 5 anos e ainda que eu fique mais 50 anos no Corpo de Bombeiro, não vai nunca apagar e mudar o que nós vivemos ali. Porque Perfeito. O pelotão Rola Moça já era um pelotão especializado. Ele era já voltado para o combate a incêndio florestal. Era a única tropa especializada do bombeiro na época. Existia o que hoje também faz parte do BEMAD, que é o Canil, né? A busca e salvamento com cães. Fazia parte da polícia lá no Saudade. Isso, né? a base deles, né? Era no bairro Saudade. O BEMAD, ele pegou as áreas especializadas que nós temos no Corpo de Bombeiro hoje, que eram espalhadas, e hoje é tudo unido no mesmo lugar, que é na Avenida Santa Rosa, 10, que é onde é a base do BEMAD, Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, né? Então a gente conta com a equipe de produtos perigosos, busca e salvamento com cães. E a melhor de todas? E a melhor de todas, prevenção e combate a incêndio florestal. Não, perfeito. Então o seu primeiro dia foi parecido com o dele. Praticamente a mesma coisa. Entendi. Muita ansiedade, dor de barriga. O início é novidade, né? Você quer entrar na viatura, você quer tripular. Eu mesmo sempre gostei de dirigir. Então já corri volante. Não, porque no bombeiro, né? Na polícia, no bombeiro, você tem que se credenciar. Então eu logo corri, me credenciei motorista B, que eu era B na época. Pouquinho tempo depois tirei a carteira D para caminhão, para veículo pesado, já me credenciei também, sempre gostei. Então tudo é novidade, né? E o motorista sempre foi uma mão de obra qualificada e escassa. Né? Nós sempre fomos motoristas, então a gente sabe, sempre foi escasso. Então quem motorista dirigia... daquelas viaturas maiores. Maiores ou menores. É né? mesmo? Você credencia, né? Se você já tiver a carteira, você vai só credenciar. Senão ou você tira a carteira lá dentro. Depois. Foi o caso do Douglas, que tirou a carteira para veículos pesados. Mas não foi lá. São as viaturas não foi lá. Eu preferi fazer por conta própria, porque às vezes tem uma fila grande.
Então eu fiz por conta própria, fui lá e credenciei Só depois. credencia. Entendi. Né? Mostra que tem a E carteira. aí por quê? credencia. Porque a mão de obra escassa. Exemplo, tem 2 guarnições lá. Até hoje é escasso? É escasso. E é porque é uma grande responsabilidade. O motorista, ele assume, né, grande responsabilidade. Nós temos um manual, que é um documento chamado Manual de Frota, que vai dizer só pro motorista ali o que ele tem que fazer, né? Então você tem que viver ali sempre dentro daquele enquadramento, né? E você assume a responsabilidade daquele carro quando você está dirigindo, né? Fora que você sempre está ali tripulando com 3, 4 pessoas, então são 3, 4 famílias que você está carregando. Então a gente tem essa responsabilidade, né? Nós entendemos essa responsabilidade. Só que no início, o motorista vai em todas as ocorrências. Então tem essa questão também de, poxa, eu quero ir, eu quero ver, eu quero conhecer, independente do que seja, né? Embora nós estávamos numa área ali de prevenção e combate a incêndios florestais, nós atendemos todos os tipos, mergulho, muito automobilístico, porque a Serra do Rola Moça, ela inicia ali no Barreiro, onde a gente entrava, mas ela abrange 4 municípios. Então a gente estava na cara da 040 toda hora. Muito acidente. Tinha muito acidente, incêndio na área do Barreiro. Barreiro é uma das regiões mais populosas de Belo Horizonte, então sempre teve muito incêndio, né? Captura de animais. Então a gente estava sempre atuando, sempre. E isso é muito legal. Então, para quem é recém-formado ter essas oportunidades, ainda mais tendo muitos militares, né? Sim, referência para nós, Sargento Babeta, Demos sorte porque a gente caiu com uma equipe de militares antigos ali, né? Que nos ajudaram demais. Que realmente colocavam a gente para atuar nessas oportunidades, né? Então a gente não ficou preso a uma atividade só. Bacana. Que foi o legal de ter caído lá, de ser o nosso início aí no Corpo de Bombeiros. Né? Bacana. E aproveitando o ensejo das ocorrências, teve alguma que chamou mais atenção, que ficou marcado assim na memória de vocês? Algum caso de repercussão muito grande, que vocês participaram? O nosso batalhão, assim, uma boa oportunidade para nós é que é o batalhão que está presente em praticamente todas as ocorrências de destaque de Minas Gerais. Então, assim, praticamente todas que vier na sua cabeça aí que você falar, a gente estava participando. É só para que todo o público entenda. Não é bom a gente querer a ocorrência, viu? Porque eu escutei na escola, né? E eu acho muito legal e eu trago isso para nós, né? Hoje ele já aposentou, né? Mas ele era um instrutor da minha turma, né? A gente estava direto. Ele foi reconvocado. 2 falavam isso, na verdade, né? Primeiro que era o Tenente Viana e hoje também o Tenente Maxon, né? E eles falavam isso, que o bombeiro, ele tá ali para interferir no destino trágico de alguém. Então, no dia que você chegar pra mim e falar assim, qual que é o plantão que você, tipo assim, melhor pra você? O que eu não atendi ocorrência nenhuma. Não deu nada. Se você porque sai ninguém tá sofrendo, não tem nada alguém tá sofrendo alguma coisa. Se você sai, porque algo aconteceu, né? Mas foi o que o Vinícius falou. O nosso batalhão hoje, ele é o batalhão de emergências. Então, tudo que é destaque, o BEMAG está presente hoje, né? Então, a gente passou por inúmeras Então, Brumadinho, ocorrências. vocês participaram. O vilarejo de Córrego do Feijão, ele era, assim, colado na nossa base lá no Rola Moça, né? Então, assim, a gente conhecia muito. A primeira equipe que chegou lá foi a equipe do BEMAD, era a equipe que estava de serviço no dia no Rola Moça. Então, assim, a barragem que cedeu, nós já pousamos de helicóptero para combater incêndio mais de algumas vezes, né? Em cima dela. Mais de 2 vezes, assim. Então a gente já conhecia o lugar. E eu falo assim, categoricamente, né? Porque teve outras ocorrências depois do desenrolar de Brumadinho, né? Patrocínio e outras coisas, que eu e o Vinícius nós não fomos escalados. Então eu tenho plena convicção que do batalhão nosso hoje, os 2 militares que mais foram lá fui eu e ele. Então nós chegamos lá no início da ocorrência. As primeiras semanas, primeiras horas meses ali, né? Praticamente o primeiro ano de ocorrência. E nós paramos de ir lá no final de outubro. Então, assim, de janeiro, 10 meses praticamente envolvido na ocorrência, né? Entendi. Então, é o que ficou na mídia, né? Foi triste demais, né? 270 pessoas, né? Que a gente tratou de verdade ali como algo precioso, né? É tratado no Corpo de Bombeiros, né? São as joias a serem recuperadas. É aquela coisa que realmente você tem que se preparar, porque, cara, ninguém é preparado para chegar lá e ver o que a gente vê. Né? Então, assim, às vezes a pessoa pensa em fazer o concurso só pensando talvez numa estabilidade ou num salário ali, alguma coisa. Cara, você, do mesmo jeito que numa polícia militar aí, realmente também você está colocando sua vida em risco o tempo todo, o bombeiro, além daquele risco da vida própria ali, cara, você vê coisa muito, muito ruim durante... Não é diferente, né? Não é diferente, assim, você vai ver muita coisa ruim. Então, você
E não tem tá que colocar previsto no na sua edital isso, palestra. né? Não tá previsto no edital. É uma Entendeu? dica, né? Por isso Trabalhar tá o além do psicológico. edital. Realmente, quando tem essas ocorrências... E não tem receita, né, Vini? Não tem receita. Gente, exemplo. Quantas ocorrências? Nem sei. Vou chutar aqui. Atendi 5 mil ocorrências. Vamos pôr aí. Nenhuma parecida com a outra. Talvez te faz lembrar. Mas nenhuma. Todas têm suas características, né? Exemplo, nunca é a mesma vítima. O incêndio nunca é o mesmo. Nunca é no mesmo lugar. Nunca são as mesmas pessoas envolvidas no trabalho. Então, o cenário que a gente chama o teatro de operação, ele nunca é o mesmo. Nunca. Nunca. Então, é muito dinâmico. Só que aquilo que o Vinícius falou, você nunca vai estar preparado. Você está preparado para você pegar alguém que morreu ali e devolver para a família? Eu falo por mim. E comunicar para a família também, né? Eu acho que assim, Vivi Brumadinho, nós vivemos ocorrências, né? Nós somos no terceiro ponto mais alto do Brasil, que é Pico da Bandeira, em operação. Nós somos no quarto, que para mim foi o que mais desafiou. De dia a gente pegava quase 30 graus. De noite nós pegamos -5, -7, com temperatura, com sensação de -12. E deixamos garrafa de água fora da barraca, quando pegamos de manhã estava congelado. Então a diversidade, sabe? Como é que nós somos lançados lá? Com uma mochilinha pequena, no meio do nada, porque só tem acesso por aeronave. Então, são coisas... Você está preparado? Cara, se você não internalizar que vai dar certo, que você vai conseguir e que tá tem alguém precisando de você também ali, tem alguma coisa que tem que mudar, não vai. E aquilo que o Vinícius falou, é algo que você não quer. Tô preparado. Cara, você tem que fazer a sua parte. E nós fazemos, né? Que é a parte do cuidado físico, né? Que muita instrução. Nosso batalhão ele é pavimentado por muita instrução. Então, a instrução de segunda a segunda, né? Quando a gente estava lá no operacional, todos os dias, instrução de manhã, de tarde, né? Parte de instrução física, do treinamento físico. Então, você tem que se preparar. Psicologicamente também, né? De todas as formas, né? Entendi. Pessoal, aproveitar que nós estamos tratando um tema muito importante e agradecer que nós acabamos de bater 100 seguidores no nosso segundo episódio. Para muitos não são, né, uma quantidade considerável, mas para eu e a Isabelle e ter vocês aqui é uma grande felicidade que a gente eu também agradeço, né, porque trazer uma perspectiva diferente e muita gente vai assistir esse vídeo no YouTube. Então, se você está assistindo pelo Instagram, sabe que nós também temos o nosso canal do YouTube, é o mesmo nome, Além do Edital Cash. Então se inscreva lá, porque esse vídeo ele vai ao ar lá na semana que vem, em torno ali de quarta-feira, tudo bem editado, com a melhor qualidade de som e imagem. E agradeço imensamente pelos 100 seguidores que estão acompanhando agora o nosso Instagram. Perfeito? Obrigado, viu, pessoal? Bacana. Já tratamos ali do primeiro dia, o choque de realidade, que é muito importante, porque é aquilo que ele acabou de falar. Às vezes a pessoa está numa situação financeira não muito agradável, ou ela está querendo uma estabilidade, ela só olha o edital, vê o salário, vê a jornada, que é muito bom, a gente vai tratar exatamente isso agora, mas esquece que pode se deparar com uma criança que acabou de falecer e você vai ter que retirar ela do veículo e vai ter que informar para os familiares dela que ela morreu. Isso tá no edital? Para mim, a ocorrência mais complexa. Que nós já... Vou até confessar. Nós passamos por uma, poucos plantões depois teve outra parecida e eu esquivei de inocorrência. Então, assim, é algo que é doloroso. Pô, o pai tá lá embaixo, né? Depois de um desmoronamento, né, Vini? Qual que era o bairro lá? Prédio no Planalto? Planalto, se não me engano, era esse bairro. A família, o prédio duro. Familiar, né? O prédio era todo familiar, veio a desabar e a gente teve que tirar algumas pessoas com vida e outras sem vida de dentro do imóvel, né? E realmente você escutar ali o pai falando com a criança morta ali, que tentando chamar ela, realmente embarga até hoje de lembrar, assim, é bem ruim. É bem ruim. Entendi. E você tem que estar preparado, você tá ali, tem mídia filmando, a população toda em volta, né, da barreira que a gente monta. É você então, que é pai também, se coloca na posição dele. Eu também sou pai, então assim, você fica uma coisa complicada. É aquele plantão que você só quer voltar para casa. É aqui que... Não, acaba aqui que eu vou embora. Entendi. Pessoal, e como é que é a rotina, a escala lá dentro do Corpo de Bombeiro? Conta pro pessoal aí. A gente tem, né, o Corpo de Bombeiros, ele tem a escala operacional, tem a escala administrativa, e dentro dessas escalas administrativas e operacionais tem algumas exceções, né? A mais conhecida, que é a do operacional, é 24/72.
Então você trabalha as 24 horas e folga as 72 seguintes, né? Assim, pode parecer maravilhoso, né? E não é. Mas não é tanto assim. Se você pegar, vamos colocar aí, você ficar a ocorrência o dia inteiro numa UR, uma unidade de resgate, aí, hoje em dia, com a falta de efetivo, o pessoal tá rodando das 24 horas, 18. Vamos colocar assim, você praticamente só para ir no banheiro e almoçar e jantar. Pra ir fazer algum alimentar. Aí é corrido. Entra uma ocorrência e outra. Então, assim, aí você pega aquele primeiro dia das 72 ali, é praticamente só para descansar e dormir. Dormir e tentar repor um pouco as energias ali. Aí no segundo dia você ainda tá meio... Aí no terceiro dia que você tá começando a erguer de novo, no próximo você já tá lá de novo. Tem que voltar. Já tá lá de novo. Então, assim... Jornada dupla, né? Bacana. A escala administrativa, ela é de segunda a sexta. Horário comercial. Horário comercial. Né? Dependendo dos períodos críticos que a gente fala, a época de incêndio, né, estiagem e período chuvoso, pode ser que a escala administrativa mude, que é o que está acontecendo agora. Né? Ela amplia um pouco esses horários, separa as equipes, igual a gente está de 7h30 a 1h30 e de meio-dia e meio às 18h30. Só que aí com alguns plantões de 12 horas. Aí o pessoal da administração vai apoiar o operacional. Então, tem um tempo de mais volume de ocorrências. Acontece isso durante esse período que provavelmente terão mais ocorrências, né? Específicas, assim, os incêndios florestais, alagamentos, deslizamentos na época da chuva. Né? Chuvoso. Entendi. E em relação assim à carreira, né, as mudanças nas leis que regulamentam a carreira do bombeiro, do policial, o salário, possibilidade de crescimento lá dentro, como que é? Assim, um dos motivos realmente de eu pensar no concurso do Corpo de Bombeiros, nessa carreira militar, foi justamente essa sequência de carreira que você tem dentro, a possibilidade de crescimento interno, né? Porque muitos concursos você passa naquele cargo e fica estagnado até aposentar, né? O Corpo de Bombeiros você começa ali como soldado, vai a cabo, sargento, aí terceiro, segundo, primeiro sargento, você tem os cursos internos que você consegue dar esses saltos, e pelo tempo de casa, tempo de serviço também você tem essas promoções, né? Então é uma possibilidade da pessoa não ficar ali estagnada durante os 35 anos. Uma coisa que você falou aí, doutor, que eu acho muito legal, é que as pessoas elas têm que pensar o seguinte: tem gente que às vezes lê o edital e acha que aquilo ali vai ser algo engessado e aquilo ali é a vida inteira, né? Mas é algo que tem que às vezes ser desmistificado. Por isso que nós estamos num papo muito legal e uma proposta maravilhosa. Além do edital, foi muito legal. Foi um acerto gigantesco dos senhores. Por quê? Tem coisas, exemplo, que podem mudar durante o percurso. Nós citamos aqui, né, Vini? Nós entramos para trabalhar há 30. Agora 30 anos, né? 30 anos. Sim. Agora são 35. Né? Tem algumas alterações. Então, é bom que as pessoas entendam que eu só adquiro o direito, né, quando eu aposento. Então, durante a trajetória, pode ter essas variações, né? Teve algumas variações em questão de férias-prêmio, teve variação aí do tempo de serviço. Então, as pessoas elas têm que saber que pode ter alteração, né? E às vezes não fica tão claro e não fica visível ali no edital, mas pode acontecer. Uma coisa que é legal também para quem tá, como foi o meu caso, que já entrei com uma idade limite aí, o tempo que eu tinha fora de serviço, eu consigo agregar isso no meu tempo geral de serviço aí dos bombeiros, né? Então, o tempo de INSS, ele é contado também nesse geral, né? Nesses 35 anos. Antigamente podia ser 10, né? Só que diminuiu-se um pouco, né? Hoje, se não me engano, você consegue colocar no máximo 5 anos de fora, né? A averbação que chama. Então, você averba esse tempo fora, até 5 anos aí hoje em dia, e vai entrar dentro desses 35. Né? É interessante também, para a pessoa não pensar que, poxa, eu já trabalhei tanto lá fora, aí vou entrar, tem que trabalhar mais 35 anos, aí eu vou sair com 70. Mas aí é bom ela lembrar, mas aí é isso que a pessoa tem que entender. Exemplo, eu tô com 35 anos e entrei, trabalho desde os 18, né? Então já tem 17 anos que eu trabalho, só vai contar 5. Entendi. Então a pessoa ela tem que saber disso. Mais 30 anos. Esses 12 anos ali, ela... Né? Entende? Então, assim, é essa questão que a pessoa tem que entender, né? Mas de tudo mas uma carreira muito, perspectiva muito financeira legal. Compensa, né? Porque se ele tivesse, às vezes, pelo INSS, ele teria uma limitação ali de remuneração. Só que é uma coisa que nós já discutimos. Não quer dizer não que também vai que nós vamos aposentar dessa forma. Entendi. Né? Porque é uma pirâmide, se a gente for analisar.
né? Se a gente for analisar, é uma pirâmide. Né? Então eu acho que é algo que vai ser estudado e virão novas propostas. Para mim, do mesmo jeito eu sei que é péssimo. Né? Vamos ser verdadeiro, é péssimo. Porque hoje a gente já pensa nisso lá na frente. Só que é uma coisa que hoje a gente já trabalha com possibilidade. E aí a gente sempre conversa. Porque, graças a Deus, somos 2 investidores. Né? A gente senta, a gente discute ações, a gente discute fundo imobiliário, a gente discute ETF, hoje parte do patrimônio investido em outro país. Então a gente tem que ter essa visão, porque amanhã é incerto. No dia que a gente entende isso, a gente já começa a pavimentar, né, o caminho que a gente vai querer trilhar. Agora a gente sabe que infelizmente tem... Uma das primeiras palestras que a gente assistiu durante o curso de formação foi justamente explicando essa parte financeira, porque o que eles já falam pra gente? Vocês entraram hoje funcionário público, amanhã vem uma mocinha do banco com a pastinha te oferecendo consignado. E se o militar ali, o funcionário público não se atenta a isso, ele passa a carreira inteira encalacrado financeiramente. Exatamente. Só que aí o que a gente fala? Às vezes a pessoa fala assim, isso não tem nada a ver com a carreira. Tem, sabe por quê? Uma pessoa endividada, cara... Contribui para fazer outras coisas. Não, né? E ela endividada, a cabeça pro serviço. Como é que tá? Sabe? E a família em casa, tá precisando do auxílio. Então eu acho que envolve-se tudo, né? Quando a gente fala na questão de carreira, de valorização de carreira e tudo mais. É porque o dinheiro do empréstimo a pessoa pega, já gasta no dia subsequente no máximo, né? E aí aquele desconto na folha de pagamento por muitos anos. É um prazer de um mês para um choro de 6, 7, 8, 10 anos para frente. Exatamente. Muito bacana esse conhecimento financeiro no curso de formação. Tem que ter. Tem que ter essa fala. Sim. Importante. E aí, agora a gente já caminhando para o nosso término aqui, mas a gente tem mais 2 tópicos para falar. Muito rápido. A questão dos batalhões internos. Porque, por exemplo, eu gosto muito de aviação. Então, eu também gosto de salvar vidas. Eu quero contribuir com a sociedade sob essa perspectiva. É possível unificar? Como que é isso lá dentro? Eu quero trabalhar com cachorro. Como é que é? Exemplo. Hoje você já falou 2 coisas, né? Trabalhar com os cães aí, a gente já vai no BMAD, que é o nosso batalhão. Nosso batalhão hoje ele é partido, se a gente puder dizer, em 4 companhias, né? Ou 4 pelotões. O que a gente sempre trabalhou, né? Que é prevenção e combate a incêndio florestal. Tem busca e salvamento com os cães, né? E tem os produtos perigosos, né? Que é o PQBRN, né? Produtos químicos, radiológicos e nucleares, né? Então, só que hoje, para a pessoa trabalhar diretamente em uma dessas atividades, ele tem que fazer os cursos que essa atividade demanda, né? E aí é abrangente. Exemplo, hoje para a área de prevenção e combate a incêndio florestal, CPCIF, curso de prevenção e combate a incêndios florestais, né? Hoje tem geoprocessamento aplicado ao incêndio, perícia, fogo técnico, manejo de incêndio. Então a pessoa ela tem que estar fazendo esses cursos para ela trabalhar, né? Igual na área dos cães, na área do PQBRN, que são os produtos perigosos, busca e salvamento, tem os cursos das atividades, né? Agora, no batalhão de operações aéreas, que é um outro batalhão especializado, você tem distinção, né, de quem serão os pilotos e quem serão os tripulantes. Porque hoje os pilotos do Corpo de Bombeiro são vagas destinadas a oficiais, né? Então são os tenentes ali que fazem prova, né, para ser piloto da corporação. E ali ele vai escolher asa fixa, que são os aviões, ou asa rotativa, que são os helicópteros, né? Isso. E os tripulantes, aí já são vagas cedidas aos praças, né? Que entra ali como soldado. Eu não sei hoje se cabo soldado pode fazer o curso de tripulante. Se não me falha a memória, é sargento. O sargento, que eu me lembro, sargento só, que são os tripulantes operacionais, né? São vagas de sargento ali. Não tem cabo soldado lá? Tem um soldado, um cabo, que inclusive foi da minha turma de soldado, Carlos. Ele é formado, né, a especialização dele, ele é mecânico de aeronave. Então ele está ali na área de manutenção, né, na área do transporte de combustível. Então, mas para trabalhar nos batalhões especializados, de fato a pessoa ela tem que estar com os cursos ali que vai atender às especializações. Não que esses tipos de curso os outros batalhões não possam ter também. Sim, né? sim. É aberto a todo bombeiro. É só que a questão de trabalhar no batalhão especializado, praticamente todo mundo ali vai ter, né, quase todos os cursos da área que ele está atuando, né? Que está especialista. Né? Mas os outros batalhões também têm, pessoal. Esses cursos são cursos de especialização para o bombeiro todo.
né? Além das acessível para provas, todos. quando você faz uma prova para virar sargento, você faz uma prova de novo para entrar em outro curso. Você faz o curso de formação de sargentos, né? E você, alguns anos atrás, tinha o de cabo. Já tem alguns anos que não existe, mas tinha o curso de formação de cabos. Então, todas as provas que você faz interna lá para subir essa graduação sua, você vai passar para um outro curso, né? Aí nisso você é direcionado, você sai do seu batalhão e vai para a academia de bombeiros, né? Vai fazer esse curso lá e depois que você formar, você é direcionado para outra parte, aonde tem a vaga daquele curso que você fez, né? Você fez para sargento, você tem que ir para um lugar onde tem vaga para sargento. Fez para um CHO, que é a habilitação Agora, oficial. esses cursos já são diferentes. Esses cursos, o máximo que eles têm é 1 mês, né? Então, você vai ficar fazendo esse curso aí durante 1 mês, tem curso de 1 semana, vai depender da área, né? Salvamento veicular, são vários tipos de curso. Aí você vai especializar em um tipo de ocorrência, entendeu? Em um tipo de atuação ali. Entendi. Né? E aí, nesses cursos que vocês fizeram, vocês conseguem contar pelo menos uma história aí que você se recorda que tudo que foi ensinado no curso você aplicou exatamente? Uma bem interessante. Nós somos em Arinos, né? Arinos, nós estávamos juntos. Foi a ocorrência que, pra mim, gente, foi duro, porque foi onde nós perdemos o Sargento Roberto, né? Envolvido na ocorrência. E você voltar sabendo que um companheiro ficou, é doloroso. Mas eu lembro que no primeiro dia da ocorrência, nós chegamos num lugar em que uma fazenda foi queimada. Você via lá o trator queimado, animais queimados. E eu lembro que eu cheguei em um ponto onde tinha máquinas passaram e cortaram a parte da vegetação com uma cruz, um sinal de adição, né? E tinha queimado o quadrante superior direito. E eu lembro que eu cheguei no meio ali e eu olhava, e aí eu peguei, né, que é de conhecimento, chamado de regra dos 30 no combate a incêndio florestal, e é algo que a gente aplicava. A gente tinha uma estação meteorológica ali portátil, e aí eu vi, né, lá, a regra dos 30 é 30 a mais de 30 ou mais de 30 graus, né? Umidade relativa do ar, menos de 30%, né? Mais de 30 dias sem chuva. Então, relevo com mais de 30 graus de inclinação. Então você vai... Velocidade do vento. E velocidade do vento, mais de 30 km por hora. Atingiu qualquer um desses parâmetros, já é algo crítico. Só que lá, 7 horas da manhã, já estava assim. Imagina, 7 horas da manhã, 37 graus. Meio-dia, 7 horas da manhã. Não, 4 horas da tarde, nós pegamos 44 graus. Oh, meu Deus. Eu tenho uma foto, eu registrei, é algo que eu não apago. 46 graus. 46 graus, 4 horas da tarde. Então é algo que eu falei assim, meu Deus, e eu lembro que tinha hoje a cabo também, muito competente, o Hilber. A gente conversou e eu chamei ele na época soldado, e eu falei, ô Hilber, vem cá. Cara, olha os parâmetros. Aí ele chegou pra mim, ele tinha acabado de chegar, né, pra trabalhar conosco, tinha feito o CPCIF da Bahia, que é um curso também muito pau mesmo. E aí ele falou assim, tá extremo. Eu falei assim, Hilber, aí foi igual o Rei Leão, né? Eu falei com ele, tudo que você contempla com os olhos aí, meu filho, meio-dia já tá tudo queimado. Ele falou, chefe, não é possível. Eu falei, cara, não tem jeito, isso aqui não dá pra combater. Se a gente não trabalhar com a técnica indireta, que é o fogo contra fogo, o manejo integrado do fogo, se a gente não trabalhar com a técnica de combate indireto, direto a gente não vai combater, né? Foi uma ocorrência que a gente quase morreu. Cara, mas você pode ter certeza, eu errei por pouco. Meio-dia não tava tudo queimado, não. Era 1 hora da tarde, mas 1 hora da tarde tava tudo queimado. Tudo. Então, aquilo que nós aprendemos no curso, a gente aplicou lá e a gente viu. Incrível. Então, é algo... E se você pegar mesmo ali, estudar com boa vontade, querer aprender, depois você vai vendo nas ocorrências, né? Isso, várias outras ocorrências, questão de sobrevivência, né? Que a gente aprendeu no incêndio florestal e a gente aplicou lá na Pedra da Mina, que é o 4º ponto mais alto que eu falei aqui antes. Poxa, a gente levantar primeira noite nós passamos lá sem barraca. Só no saco de dormir. Só no saco de dormir. Nós levantamos 3 horas. Sensação térmica de -8. Eu sei que eu acordei de madrugada porque eu queria fazer ali o número 2. Na hora que eu abri um pouquinho o saco que eu engoli, parecia que descia caco de vidro. Minha garganta já estava toda infeccionada. Muito frio, né? Um sargento que foi com a gente, ele urrava de madrugada. Tão frio. Ele ficava... muito frio. E eu falei assim, se a gente suportar essa madrugada aqui, gente, a gente conta. Hoje é engraçado. É engraçado, mas que eu olhava pro céu estrelado, que eu falava pensava assim, que céu bonito, mas não me deixa morrer hoje. Eu só pensava nisso. Eu falei, Deus, se eu passar dessa madrugada, as coisas vão dar certo. E aí, no outro dia, passou o Hércules, que é o aeronave do Exército, e jogou lá uns
umas 4, 5 barracas. Foi quando nós montamos barraca para passar as outras noites, né? Que foi, entre aspas, um pouco mais confortável. Mas pensa no lugar, ar rarefeito. Você puxa o ar, não vem oxigênio. Então você conta tudo contra Chato. todos, né? Então são experiências que nós marcantes. Não, perfeito. Marcantes. Pessoal, então assim a gente vai encerrar o nosso episódio. Só comentar com o pessoal que após nós concluirmos aqui, nós vamos para o nosso Instagram, onde a gente vai fazer um quadro de mitos e verdade. Ótimo. Onde os nossos convidados eles vão responder algumas perguntas que muitas pessoas têm dúvida. Como, por Bacana. exemplo, o bombeiro pode andar armado? Nós vamos responder isso para vocês no nosso Instagram, através dos stories ali. Muito obrigado, Vinição. Deus abençoe Foi um prazer. grandiosamente. Prazer foi meu. Meu amigo, Douglas, muito obrigado. obrigada. Tamo junto. Obrigada, Velho, Vinícius. obrigadão. Conte conosco. Obrigada, Douglas. Muito parabéns Qualquer novamente coisa. pela proposta. Gente, além do edital, foi uma sacada violenta. Vocês estão de parabéns. Continue, Obrigada. né? E naquilo que a gente puder servir vocês, nós estamos à disposição. Obrigada. É isso aí. Boa. Conselho final para os candidatos aí. Ó, se prepare, claro, como o Douglas falou, estude, estude e estude. E apesar da gente ter falado aqui que é cansativo, que é tudo, no final vai valer a pena. Vai valer a pena, pessoal. Como vovô já dizia, né? A caneta ainda é mais leve que uma pá e uma enxada. Então estude, gente, valorize. E ainda que você vai trabalhar muito com o pai e com a enxada lá, que a gente trabalha Demais. Como no exército, né? como no exército, mas é muito gratificante. Pessoal, invista em você, invista em conhecimento, porta se abre. É isso aí. É isso aí, pessoal. Siga-nos no Instagram. É isso aí, Até a pessoal. próxima. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.